for fazer uma comparação, Vitor, entre o começo do trabalho que se fazia de Sorocaba, mentalidade do comércio, mentalidade da população, do consumidor, e o que acontece hoje, qual é o abismo, qual é a diferença ou é muito parecido ainda? Olha, a diferença não é só em Sorocaba. Né? Eu acho que o Brasil é muito diferente também. Né? Nesses 30 anos a gente viu muita coisa, melhorou demais o mercado, as coisas mudaram radicalmente. Né? Mas uma cidade do interior, né? Sorocaba, uma cidade na época a gente chamava de provinciana, né? Sim. Você falar em pesquisa de mercado, o pessoal assustava. Né? Então, o que é isso? Eu fiz por mim mesmo, não preciso disso. Né? É uma coisa muito arrojada para a época. Mas a gente encontrou o arrojo de empresários de Sorocaba. Tinha um nicho que está preparado para isso? O primeiro cliente grande da cidade de Sorocaba que enxergou aí potencial e viu que pesquisa era uma coisa muito legal foi o Benedito Pagliato. Da Minercal? Exato. Então, pela Rádio Ipanema, nós fizemos pesquisas e imediatamente o diretor da Rádio Ipanema na época, Cláudio Oliveira, depois foi editor do Cruzeiro que era Sul, da Folha, foi de São Paulo, que levou a cena de informatização. Mas não é o Cláudio do Cruzeiro. Não é outro Cláudio? É outro Cláudio, que era da Folha de São Paulo. Será que eu estou errando o nome dele? Porque Cláudio, tem o Pinga. O Cláudio Oliveira é o Pinga, não é? Não, esse é o Sérgio de Oliveira. Sérgio Oliveira, isso. Sérgio Coelho de Oliveira. Sérgio Coelho, perdão. Sérgio Oliveira também, né? O Cláudio de Oliveira também participou do Estadão, da Folha. Da Folha. O Sérgio Pinga de Oliveira, Sérgio Coelho de Oliveira, isso. Ele era do repórter especializado do Estadão, grande repórter. Exato. O Cláudio Oliveira, eu o conheci, ele era da Folha, foi contratado pelo Benedito Pagliato para ser o diretor da nova rádio que era Ipanema FM. Sim. E ele veio de São Paulo, não é, da Folha, arrojado, e já rapidamente explicou para o Benedito Pagliato da importância e da oportunidade de fazer pesquisas na cidade. E o Cláudio já chamou a gente lá numa reunião junto com o Benedito Pagliato e falou, vocês fazem pesquisa de intenção de voto, pesquisa de opinião pública, né? Na época ele era pretenso candidato? Não era político. O interesse dele era jornalístico. Por conta da rádio. Ele queria descobrir onde estava queria uma coisa inédita no interior de São Paulo, numa cidade como do porte de Sorocaba. Sorocaba, naquela época, tinha menos de 400 mil habitantes. Bem menos. Né? 300 e poucos mil. 360. 350, 360 mil, 91, por aí. E aí ia ser um projeto bem arrojado. Eu conversei na época com o meu sócio, a gente entendeu que era uma oportunidade interessante fazer as pesquisas. Aí trouxemos um estatístico, se eu não estou enganado, José Antônio Machado, a gente chamava de Machado, veio um estatístico para desenhar o plano amostral e nos acompanhou nesse projeto para realizar aquela eleição, não é, que teve no segundo turno Hamilton Pereira e Paulo Mendes. Aquela eleição o Crespo já participou. Que ano? 91? Era o tempo que o Crespo foi presidente da URBS, acredito eu. E que ele foi... acho que o Renato Ammer já participou. Não, acho que o Renato Ammer veio bem depois. Não, na época ele estava associado com o Partido Verde. Eu não sei. Mas ele não disputou. Né? E aí... A eleição foi em 62, acredito. 61. 92, né? 92. Isso, 92, exato. E aí na eleição de 92... nós fizemos essa campanha eleitoral e aí já despertou essa vocação, não é, de fazer a pesquisa completa e não mais terceirizar trabalho de campo. Você assumir. Fazer a pesquisa completa e alguns anos depois nós começamos a fazer pesquisas qualitativas. Sim. Não é? E depois pesquisas pela internet. E aí vocês fazem hoje a gente tracking também? Fazemos. Aquela coisa de
De você pilotar como é que está o andamento de um projeto e tal. Né? Fazemos e atualmente estamos utilizando inclusive inteligência artificial. Vocês fazem mais então por telefone, por online ou presencial? Então depende muito do tema da pesquisa e Porque, da assim, abrangência, né? assim, hoje a pesquisa presencial ela ainda é utilizada, mas a pesquisa por telefone, como todo mundo, 100% da população tem telefone, sim. Não é? Então a pesquisa por telefone ela é bastante empregada. Porque tem uma pesquisa também que faz, em vez de ir no domicílio, na casa, faz em corredores de fluxo em que é meio democrática Exato. A presença. Né, nos grandes centros urbanos, né, o Datafolha utiliza essa metodologia do ponto de fluxo populacional. Nos grandes centros urbanos, você tem locais. Vou dar um exemplo da Avenida Paulista, numa saída do metrô. Lá no Viaduto Chá, por ali também? Aí você tem locais onde por esses locais passam pessoas de todos os perfis. Certo. E mais, se você pegar a cidade de São Paulo, por exemplo, você tem prédios de escritórios, né, onde na hora do almoço os executivos descem e caminham na avenida, na rua, na calçada, né, para ir até um restaurante próximo para almoçar e para dar uma caminhada também. O pessoal de fast food que são os empregados. Sim, pessoas mais... mas e aí você consegue, ali na calçada, você consegue entrevistar pessoas de todos os perfis. Um mix de... Exato. Diferente, por exemplo, no interior. Cidades menores é mais difícil você ter um ponto da cidade. Eles têm hábitos mais onde de ir para casa almoçar. Isso, onde todo mundo passa. Então, essa é uma metodologia também utilizada. Mas no passado, e aí eu falando de 30 anos atrás, a posse de telefone era muito restrita. Sim, você comprava, era um investimento, você alugava, alugava a linha. Hoje cada um tem mais de um telefone. Aliás, o telefone fixo quase nem existe. Está acabando mais, o telefone só fixo, os mais antigos, preciso, né? E aí você tem essa mudança. Então, hoje, pelo telefone, você consegue entrevistar todo mundo. Com rapidez. E ainda, né? As pessoas que moram em condomínio fechado, as pessoas que moram em prédios de apartamento. Não é? Então, essas pessoas... você alcança com uma pesquisa por telefone e é bem mais difícil. Coisa que o IBGE não faz, né? Porque esse dia eu recebi em casa o IBGE. O IBGE tem que agendar, ele tem que esperar. Complicado. A gente faz, e já fizemos várias vezes, pesquisas em condomínios fechados, pesquisas em prédios, normal, né? A gente faz. Mas quando é um público muito específico, quando é do interesse do próprio condomínio. Então, um exemplo. Quando o Shopping Granja Olga foi pensar a expansão, o Renato Bittencourt contratou uma pesquisa e aí a gente fazia a pesquisa lá no Shopping Granja Olga. Sim. E tivemos acesso, autorização na época para os entrevistadores ingressarem dentro do Granja Olga. Porque tinha vários núcleos ali dentro. E aí, por quê? Porque é do interesse dos moradores. Olha, o tema da pesquisa, isso foi, na época, teve uma autorização ao tema da pesquisa. Daí fazia no Aço também, no Bandeirantes, também no entorno. No entorno todo. Mas, especialmente no Olga, por exemplo, era do interesse dos moradores. Puxa, que bom, vamos ampliar o shopping, nós queremos entender aí quais são as necessidades não atendidas. Né? Exato, e aí a pesquisa foi feita lá dentro. Então a gente já fez em vários condomínios, em prédios, etc. Agora, por telefone é mais fácil. Né? Mas ele representa, por telefone, a pessoa é mais espontânea do que pessoalmente? Então, tem assim, depende da técnica da pesquisa, depende do tema da pesquisa. Então, são aspectos que são levados em consideração na hora de construir o questionário e na hora de iniciar e de selecionar o método de coleta de dados. Se a gente vai fazer online, vai fazer por telefone, ou se será necessário fazer presencial. Ainda hoje nós fazemos entrevistas presenciais.